Então eu conheci a Bíblia desde pequena, né? Por conta dessa tradição, a gente frequentava a igreja. E aí, assim, nunca tinha conseguido ler a Bíblia integralmente, porque eu não entendia muita coisa. E ficava uma coisa assim, uma situação que você lê e tem coisas que fica até difícil de entender e acreditar. Quando eu vi esse curso, eu falei, eu vou tentar, porque eu sempre tive muita vontade de conhecer a Bíblia, né? Eu acho que é o manual da nossa vida, é o manual de instrução da vida, mas você tem que entender, né? Senão não adianta. A leitura que eu fazia da Bíblia antes do curso era uma leitura superficial, né? E assim, pontuada de muitas dúvidas. E até de um certo ceticismo com relação às coisas que eu não entendia, porque tem histórias fantásticas. E a partir do momento que eu comecei a fazer o curso, e hoje é até gostoso de ler a Bíblia, porque você está lendo, você fala, mas isso é aquilo que o professor falou, isso é aquilo que aconteceu. Você consegue entender o que está acontecendo ali. Então tem uma mensagem maravilhosa que a gente muitas vezes não consegue entender sem ter um conhecimento mais aprofundado. A arqueologia, na minha opinião, ela ratifica, corrobora todos os fatos da Bíblia. A gente sempre ouve muito falar que a Bíblia foi muito distorcida, que muita coisa foi suprimida, muita coisa foi inserida, e a arqueologia vem corroborando todos os fatos da Bíblia. E isso me dá uma segurança muito grande, que a minha fé tem uma base, e uma base verdadeira. Não é um misticismo, não é uma coisa assim, que alguém inventou, porque é uma história bonita, é uma história de um povo. Não, ela tem uma base. Uma das coisas muito legais é que toda vez que eu escutava a questão da saída do Egito e as pragas, né, que o Egito sofreu, eu me perguntava, mas por que essas pragas, né? Qual é o sentido disso, né? Porque eram pragas tão... Porque você começa a ler essa questão com uma outra visão. Deus tem um propósito para tudo. Essa questão das pragas do Egito afrontar diretamente os deuses do Egito é para mostrar quem realmente manda. Bom, a partir de quando eu comecei a fazer o curso, comecei a estudar a Bíblia, o meu relacionamento com Deus ficou muito mais próximo. Hoje eu sinto uma verdadeira comunhão com Deus, porque eu acho que eu entendo a mensagem dele, porque até então eu não entendi, né? Hoje eu entendo. E hoje, às vezes, eu vejo muitas respostas em trechos que eu já tinha lido, não tinha entendido, e hoje, para mim, faz todo sentido. Dia de aula é um dia de alegria, né? Porque você sabe que é dia que você vai aprender, você vai ver coisas novas. Façam esse curso. Mesmo que você fala, olha, eu não acredito em Deus, vai lá e vai conferir. Porque o dia que você começar a conferir, você vai se assustar. Eu me assustei. Não é nenhuma questão de crença em Deus. Se você diz não quero, mas faça, porque é a nossa história, é a história da humanidade. Se você faz parte da humanidade, é a sua história. Eu conheci o curso, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, através da internet. O que eu mais gosto no curso é a possibilidade de estudar a palavra sagrada, a Bíblia Sagrada, com pessoas de diferentes denominações. Sabe? Quando o professor começa o curso, começa a aula, fazendo uma oração, aquilo é muito gratificante, porque você não está sozinho, né? As pessoas podem estar assistindo até em um outro momento, mas você sabe que é um coletivo aprendendo a Bíblia Sagrada. É muito bom mesmo. Eu sou historiadora formada pela Universidade de Campinas, Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E o que me encanta no curso, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, é que ele traz as fontes. Como historiadora, eu tive muito contato com os pesquisadores, os historiadores que criticam a Bíblia como documento histórico. E o trabalho do professor Rodrigo Silva é mostrar que existe um outro lado, existem outros profissionais sérios, gente séria, fazendo pesquisa com seriedade, e ele traz as fontes.
o estudo da Bíblia comentada com o professor Rodrigo Silva mudou a maneira como eu entendia as palavras sagradas, as palavras de Deus. Quando coloca no contexto, na época, na cultura hebraica, quando ele traz todo o contexto da língua, da arqueologia, ele traduz e aproxima a gente de Deus. Então é muito, muito, muito bom fazer esse curso. Eu estou adorando. E chegou um momento da vida que eu comecei eu falei, eu preciso de coisa mais aprofundada, eu preciso de coisa mais sólida, eu preciso de um estudo da palavra que não seja assim tão... Eu tive esse entendimento num certo momento da vida. Eu falei, olha, eu sei que existe algo mais, eu sei que existe, e eu preciso encontrar algo, né? Ou fazer um curso de teologia para ver se eu aprofundava mais, mas eu tinha preocupação de não ter também essa profundidade, de ir lá na origem, de ir lá naquela palavra específica, lá no original tem aquele significado e tal. Comecei a buscar isso nas redes sociais e encontrei o curso do Rodrigo. A riqueza de conteúdo, a riqueza de detalhes, a riqueza de profundidade. E isso me trouxe uma clareza maior da palavra. E quanto mais a palavra está sendo mais clara na nossa vida, mais a nossa vida vai sendo transformada. Você conhecer o projeto de Deus na sua essência mesmo, aquilo que da forma que o povo judeu escrevia, da forma que o povo queria dizer mesmo, né? Era exatamente isso que eu estava procurando. Então, eu cheguei numa fase da minha vida que eu quero me aprofundar mais. Eu sou ministro da palavra, eu sou palestrante, e eu falei, eu preciso ter um conhecimento mais aprofundado. Esse conteúdo do Rodrigo aqui está me ajudando bastante. E aí, nessas minhas pesquisas, eu encontrei algumas pessoas que falavam sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre Deus, etc. E aí encontrei o Rodrigo Silva. E o que me o que me deixou muito interessado foi porque ele traz realmente a Bíblia, o ensino da Bíblia, de Jesus, de Deus, etc., só que explicando e comprovando algumas coisas que estão escritas no livro sagrado. Eu sempre fui uma pessoa que, quando eu entro em alguma coisa, um curso, eu gosto de ir bem a fundo mesmo, de realmente conhecer o conteúdo, entender a fundo, para que eu possa ali poder compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. E eu percebia que, poxa, quando eu falava de Bíblia, de igreja, dessas coisas, eu tinha as minhas deduções, né, porque eu deduzia algumas coisas. Aí agora não, agora quando alguém entra nesse assunto, eu já tenho uma base bem mais robusta, se é que eu posso dizer assim, para explicar como é que funciona, né? Para realmente entender como que são as coisas, o que aconteceu para a gente viver hoje o que a gente vive, né? Aí eu consegui entender, né, o Novo Testamento, porque eu li o Antigo inteiro. Então, eu comecei a ter mais base para poder argumentar, claro, sempre respeitando a crença de todo mundo, a religião de todo mundo, a espiritualidade de todo mundo, mas eu percebi que eu comecei a ter mais base, né, mais argumentos, mais conhecimento para poder conversar sobre o tema.